do Gênesis, capítulo 3, eu quero destacar o versículo de 9. Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia, Senhor. Ele falou várias vezes aqui, nos dando e dando esperança. Mas nós temos um Deus que ele não desiste de nem que a gente viramos as costas para Deus. Deus ele é aquele que ainda vai atrás. O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Irmãos, diante da narrativa bíblica do livro do Gênesis, eu quero confessar aos irmãos que o livro do Antigo Testamento é um dos livros que eu me apaixono, o livro do Gênesis, que vai contar o início, a criação de tudo como Deus fez as coisas. E é muito interessante que no capítulo 1 do Gênesis, versículo 1, a gente vê que está escrito lá: E Deus criou os céus e a terra. E é interessante que ali era um resumo de tudo. Só que Deus é um Deus de detalhes. E a gente vê que a partir do verso 2, Deus ele vai mostrar com detalhes como foi essa criação. E o que me chama a atenção é que Deus, o Espírito Santo, ele já estava envolvido em toda a obra junto também. Até que o versículo 2 diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face do abismo. E ele estava cuidando. A gente observa que o Espírito Santo, ele não é um Espírito que fica parado, mas ele está sempre em movimento. E um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não está parado, ele está em movimento. E é interessante que a palavra ali, a palavra hebraica para o pairado sobre a face do abismo, a tradução, tento colocar uma tradução, mas o sentido dela é de cuidado, de proteger. E se nós aplicássemos para nós, eu não nasci no lar evangélico, creio que a maioria também não nasceu no lar evangélico. Então, nós é semelhante a essa terra que era vazia, sem forma e vazia. Porém, o Espírito do Senhor ele já estava guardando nós lá no mundo. Se nós fôssemos contar os nossos testemunhos, quantos livramentos de morte, antes de estarmos na presença do Senhor. Só que como Deus ele já tinha um plano desde a fundação do mundo, que era salvar aqueles que se haviam perdido, então o Espírito Santo ele já estava guardando nós lá no mundo. Porque um dia ele ia trazer nós para a igreja. Ele ia nos moldar através da palavra, e através da palavra nós seríamos cheios do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui somente para mostrar para o irmão Davi ou para o Moisés, mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo do Senhor, ele nos impulsionou a estarmos aqui. E todos que têm o Espírito Santo do Senhor, ele é grato e ele louva a Deus. Ele exalta a Deus, porque Deus guardou e encheu do Espírito Santo e o trouxe para cá. Só que é interessante, meus irmãos, que ao decorrer do desenvolvimento da terra, nós vemos a expressão que Deus falava assim: tudo que Deus criava, Deus dizia, e fez Deus e viu que era bom. Eu quero interagir com os irmãos. Tudo que Deus fazia, Ele falava, e era bom. Tudo era bom. Tudo era agradável a Deus. Só que Deus, Ele não queria somente criar o sol, a lua, as plantas, a terra, mas Deus tinha um objetivo maior em cima disso, que era o quê? Criar o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Até que nós observamos no capítulo 1, a partir do verso 26 e 27, nós vemos que Deus ele projeta o homem. Alguns estudiosos dizem ali que é o segundo Adão, conforme Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que o segundo Adão, ele é o homem perfeito. Ele é a imagem e semelhança de Deus, que é quem? Jesus. E é interessante que através daquela semelhança ele formou o primeiro homem. E é interessante que ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas no capítulo 2, Deus ele usa uma outra palavra dizendo que formou o homem do pó da terra. Eu quero destacar essa palavra formou. Essa palavra formou no original a palavra yatsá, e a palavra yatsá, ela tem um significado bonito, que é o quê? Pegar o barro, colocar dentro de uma forma e colocar e prensar com as mãos. E é coisa muito bonita que a Bíblia diz que em nós temos as digitais de Deus. Glória a Deus. Tudo que Deus criou, Ele usou a palavra dizendo haja. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele quis colocar a mão na massa. Aleluia. Então nós somos
moldadas pelas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não somos um erro de percurso nesse mundo, porque Deus, lá na fundação do mundo, Pedro falou na sua primeira carta, ele disse que o Cordeiro de Deus foi criado, foi morto antes da fundação do mundo. Então nós não somos um erro neste mundo. Talvez você cresceu ouvindo do seu pai ou da sua mãe dizendo assim, que você foi um erro, que não foi algo planejado. Mas eu quero te dizer que você não foi algo planejado talvez pelos seus pais, mas você foi planejado pelo próprio Deus. Aleluia, Porque ele olhou para Jeremias e disse que ele já conhecia Jeremias dentro do ventre da mãe. Glória a Deus. E que, como o salmista disse, que ele ia escrevendo cada osso, cada partícula que ia se crescendo dentro da barriga da mãe. Então nós não somos obra do acaso. Deus ele se envolveu na obra. Que coisa boa que Deus se envolve na obra. Aleluia, Jesus. Deus ele se envolve com esse trabalho. Talvez tenha um pouco dos adolescentes jovens aqui, mas Deus ele está envolvido no trabalho. Como eu disse lá no início, o Espírito Santo ele estava se movendo. Então o Espírito Santo ele está capacitando jovens, adolescentes, para ser pessoas melhores, influenciadores, como Davi falou aqui. Não influenciado pelo mundo que é a Babilônia, mas ser influenciando os jovens, os adolescentes de lá, para virem para cá. Só que é interessante, meus irmãos, que quando Deus criou o homem, isso me chama a atenção, quando Deus formou o homem, ele pegou o homem e colocou em algum lugar. E é interessante que no jardim do Éden, a palavra Éden ali, no jardim, Deus colocou uma cerca. A palavra diz que ele plantou um jardim no Éden, um jardim. E a palavra plantar significa uma proteção, uma cerca de fogo. E quando ele fez isso, ele colocou o homem para guardar e proteger aquele pedaço. E é interessante que Deus ele gostava e gosta de se relacionar com o homem. E é interessante que Deus trazia os animais até o Adão e falava: Adão, você pode colocar o nome. Poxa vida, mas é Deus. Deus que tem o direito de colocar os nomes dos animais, mas ele quis envolver o homem no seu projeto. Deus coloca no barro, mas Deus também dá ao barro a oportunidade de crescer e se desenvolver. E ali a gente olhando para isso, o Adão ele não foi uma criança, o Adão já nasceu adulto, Deus tornou ele adulto já. Só que Deus estava formando ele, o desenvolvimento dele, a capacidade dele. Deus queria que ele atingisse um nível alto. Então ele trazia um animal e o Adão colocava o nome. Só que a Bíblia diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Deus é aquele que nos conhece por dentro. Você pode pegar a sua Bíblia e você não vai ver Deus questionando Deus, falando: Senhor, eu preciso de uma companheira. Os animais têm cada um tem um macho e a fêmea, e eu, Senhor. Mas Deus é aquele que nos conhece. Antes de nós abrir a nossa boca para pedir algo para Deus, Deus é aquele que já sonda os nossos pensamentos e esquadrinha os nossos sonhos. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou aqui nesta noite que Ele está no controle de tudo. Deus falou aqui nesta noite que tudo está conforme Ele quer, conforme vai desenvolvendo a nossa vida. E às vezes a gente fica ansioso à toa. A gente se preocupa à toa. E aqui não tem super-homem e super-mulher. Não tem super-jovem, super-adolescente. Todos nós somos seres humanos. Em algum momento da nossa vida a gente se aperta, a gente fica com dificuldade. A gente vê na minha geração, a gente vê na nossa geração, quantos jovens, quantos adolescentes com problema, querendo se suicidar, se matar. Mas na minha época, na época do Davi, eu creio, do Moisés, do próprio Gabriel, nunca passou na cabeça de um jovem adolescente querer se matar. O inimigo ele quer nos oprimir, irmãos, porque a gente quer uma coisa, nossos pais às vezes não têm condições de dar e a gente fica querendo. Mas Deus está dizendo nessa noite que Ele está no controle de tudo, que nós temos que estar. Aleluia. O tempo é dele. Como o Gabriel falou aqui, Jesus acabou de pregar um tempão pregando ali no Sermão do Monte. Quando ele desceu, alguém ouviu lá embaixo. E ele chegou, e o que me chama a atenção é que antes dele pedir, ele conhecia a regra de Jesus. Antes de pedir, primeiro se adora. O leproso, ele podia chegar: Jesus me ajuda, mas primeiro ele adorou. E a palavra adoração ali, ele se joga aos pés
pés de Jesus. E ele fala: se tu quiseres, tu pode. Glória a Deus. Aleluia. Jesus olhou e se comoveu e disse: eu quero ser livre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você acha que Jesus não se preocupa com você? Você acha que Jesus não está olhando para você? Em Lucas capítulo 7, como foi falado também aqui, sobre a viúva de Naim, aquela viúva coitada já tinha passado aquele trajeto que já tinha enterrado seu esposo, e agora seu único filho morre. Só que é interessante que Jesus se encontrou com ela, e o que me chama mais atenção, porque aquela mulher ela não chegou até Jesus e falou assim: o Senhor pode ressuscitar o meu filho. Você não encontra isso ali. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz assim: e Jesus olhou para ela, Jesus viu ela. E o que me chama a atenção no texto original diz que Jesus ele desceu o nível do que? Ele sentiu a dor daquela mulher. Jesus sentiu compaixão por aquela mulher. E ela não sentiu nada, mas Jesus entrou. Glória a Deus. Jesus está entrando em causa nessas noites. Aleluia, Jesus. Ele é aquele que está olhando para nós nesta noite. É aquele que está em nosso meio. Glória a Deus. Nós temos motivo de sobras, porque nós reconhecemos e sabemos quem é Deus. Glória a Deus. Só que nesta noite não se esqueça que Ele é aquele que vai atrás de você. Mas coisa linda é que quando Deus formou a mulher agora, Deus, antes de formar a mulher, Deus deu uma ordem ali no jardim do Éden: olha, de tudo aqui que você está vendo, você pode comer livremente, mas aquela árvore ali no meio, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se você comer, certamente morrerás. E quando a mulher veio para o lado do Adão, é interessante que o Adão com certeza instruiu ela. Não foi Deus que instruiu a mulher, mas foi o homem que instruiu a mulher. E é interessante que no belo dia, a gente entramos no capítulo 3 agora. Um certo dia a mulher está andando, passeando pelo jardim, e deve ser coisa linda esse jardim. O Adão está trabalhando e ela está aqui. E de repente vai aparecer uma serpente no jardim e vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as ave-marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Eita! A serpente, ela ouviu isso daí. E a serpente, ela chega e distorce o que Deus falou. Observe que a ordem de Deus no capítulo 2 para o Adão era: você pode comer livremente de todos os frutos que tem, menos dessa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente chega e ela inverte a conversa. É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Aí a mulher ela vai responder, ela responde quase certo. O verso 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Observe que a mulher acrescentou algo aqui. Ela disse: não posso comer e nem tocar, mas Deus nunca falou em tocar na árvore. Aí a serpente pegou ela. O problema, irmãos, que às vezes a gente distorcemos algo que Deus disse para nós. E aí é onde o inimigo entra. Nós temos que nos atentar à voz do Senhor. E é interessante aqui, meus irmãos, que olha o que me deixa triste aqui agora no momento. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a mulher fala assim, verso 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A mulher ela olhou para aquela árvore e ela disse: essa árvore é boa. Deus mentiu para o Adão. E ela pegou o fruto, comeu. Agora o que me chama a atenção é porque a Bíblia não relata qual foi essa
me leva a entender, aqui, por ser ambos uma carne só, como ela comeu, ela contaminou Adão. E quando Adão pegou, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. E agora começa um cenário triste. Observe que o Adão, ele perdeu o jardim do Éden por causa de uma desobediência. E às vezes a gente, errando por aí, desobedecendo pai e mãe, a gente acha que vai entrar no céu. Desobedecendo liderança, a gente acha que vai entrar no céu. O Adão, ele perdeu o jardim por causa de uma desobediência. Qual? Comeu o fruto. E é interessante que Satanás aqui, ele não mentiu não. Ele acertou. Ele disse que vocês seriam como Deus. Aí você vê lá no versículo 22, então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem, irmão. Sabe o que é interessante? Que isso aqui não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano para isso aqui. Aleluia. Deus já tinha um plano para isso aqui. 1 Pedro, capítulo, versículo 23, se fala agora, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso aqui? Antes do haja luz, houve haja luz. Glória a Deus. Antes do haja luz, no Gênesis capítulo verso 3, houve haja luz. Então, o Adão não pegou Deus de surpresa, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia já. E Deus já sabendo disso, Deus poderia fazer assim: nem vamos fazer o homem, porque vai nos trair. Não vamos criar a terra, não vamos fazer nada. Só que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Aleluia. Que antes do haja luz, ele já o acha. Glória a Deus. Jesus, eu estava vendo um pastor na televisão falando, e ele falou assim: ó, antes de você orar, qualquer palavra que você vai orar, Deus já ouviu antes. Aonde? Antes do haja luz, Deus já ouviu todas. Deus já ouviu a sua oração. Deus já ouviu a sua adoração. Antes do haja luz, Deus já sabia o problema que você ia passar, o pecado que você ia fazer. E por isso que João escrevendo diz assim: que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E às vezes o inimigo, ele quer nos atrapalhar, porque quando o homem aqui pecou, uma coisa que é horrível: o pecado nos afasta de Deus de verdade. Não é verdade? Não é porque Paulo falou isso, mas você observa que Deus, na criação do dia, ele desceu, mas o homem e a mulher já tinham comido do fruto. E Deus desceu ali, só que pela primeira vez o homem vai se esconder de Deus. Ele se escondeu de Deus. É a primeira vez na Bíblia que você vê o homem se escondendo de Deus. Porque todas as vezes que Deus descia ali no jardim, penso eu, que ele é aquele que ia se apresentar diante de Deus, como nós fazemos no culto, hoje tem culto. Mas ele aqui falou assim: hoje tem culto às 18 horas, Deus vai descer, vamos se esconder, porque eu não quero estar na presença dele hoje. O pecado afasta a crente da presença de Deus. E o que nos faz ficar perto de Deus? Oração. Culto de oração você conta nos dedos. Isso aí parece que é algo que é mundial. Se você perguntar para um irmão de uma obra, de um outro ministério, vai falar a mesma coisa. A oração nos aproxima de Deus. E se a oração nos aproxima de Deus, ela nos afasta automaticamente do pecado. Glória a Deus. Então, quando tiver culto de oração, venham buscar a presença de Deus. Alguns dizem assim: não, eu oro para ter mais poder. Não, você ora porque você tem que ter intimidade com Ele. Poder que já deu para a igreja. Batismo com o Espírito Santo é poder, disse em Lucas. Só que é interessante que Deus, quando Ele desceu lá, Ele podia fulminar eles. Mas Deus desceu e fez uma pergunta: Adão, onde tu estás? Aleluia. Ô Adão, onde você está? E hoje em dia, os Adão, ele se esconde atrás não de árvore, mas se esconde às vezes atrás de uma religião, ou se esconde atrás de algo. Só que Deus é aquele que não desiste do que Ele criou. Você observe que, olhando para nós, como Paulo orienta a igreja de Corinto na
na ceia, ele fala assim: examinai, vocês têm que se examinar. Então eu não posso examinar o Moisés, eu tenho que olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu vejo quanto eu sou imperfeito, miserável, pobre e nu. Nenhum de nós presta, não, irmãos. A nossa natureza, a natureza de Adão, é uma natureza caída. Nós somos descendentes de Adão. Todos nós pecamos, Paulo diz, e por isso entrou a morte no mundo. Nós não presta, não, irmãos. A Bíblia diz que a nossa justiça é fraca de imundícia para Deus. Só que, como Deus não desiste, e Ele enviou o seu Filho, aí entra a graça. Glória a Deus. Nós não estamos aqui porque hoje nós não pecamos, nós estamos aqui devido à graça de Deus. E a graça de Deus acompanha as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós sermos construídos. E quem está em Cristo Jesus, ele não consegue mais andar pecando. O pecado se torna um erro na vida dele. Eu vi aquele pastor reverendo Fernando Dias Lopes, ele estava falando algo muito interessante. Ele disse assim: chegou um jovem para ele, falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Mas por que, meu filho, você quer sair da igreja? Pastor, eu não presto. Eu pego, eu me arrependo, eu vou lá e choro, eu pego de novo, vou lá na presença de Deus, vou lá e choro. Ele falou assim: não, filho, você está no caminho certo. No caminho certo, pastor? Porque você ainda tem remorso aí dentro. Você não se agrada mais por pecado. Os irmãos que trabalham sabem que você está numa empresa ou num local de serviço, as pessoas elas têm a alegria de contar o seu pecado. Olha, eu traí minha esposa com fulano, conto uma piada imoral. Eles têm alegria em contar o pecado. O crente não tem alegria em contar o pecado. Para confessar o pecado, às vezes, para o pastor é difícil. Não é verdade? O crente, quando ele peca, é um erro de percurso. Mas a pessoa que é natural comum, para ela não é um erro, é um acerto. E a palavra pecado significa errar no alvo. Nós temos um objetivo. Nós não podemos andar dessa forma. Paulo diz que nós temos que andar em novidade de vida. Só que é interessante que Jesus